Oi, Fran, boa noite, lindona. Feliz Dia das Mães. Olá, Henrique. Seja bem-vindo. Boa noite. Marina, seja bem-vinda. Se você for mamãe, feliz Dia das Mães. O Henrique, se for pai, né? Graças a você, você transformou uma mulher em mãe. Então, parabéns também. Helenice, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver quem vai chegar. Como vocês estão aí do outro lado, passaram, né? Não puderam passar com as mães, né? A maioria, eu não sei como é que tá aí a questão da quarentena. Oi, Laila, boa noite. Não sei como é que foi aí para vocês. Eu fiquei aqui só na conexão, né? Espiritual com a minha mãe, porque ela já faleceu. E fiquei aqui com as nossas meninas, que, né? Elas me acordaram foi cedo para o café da manhã, que já estava posto na mesa. Foi muito bonitinho. A pequena não, que ela é maior do que eu. Mas a de 13 anos foi quem preparou o café da manhã, quem preparou o almoço. Ela gosta de cozinhar. Então foi bem legal, foi um dia interessante. Olá, Jax, boa noite. A Laila tá longe, né? Mãe e filha em Goiânia. Laila, você tá em Natal, né? É isso. A Laila terminou um curso agora conosco. Né, Laila? Então, seja bem-vinda, minha amiga. Feliz Dia das Mães aí pra você. Né? A gente fez um caminho desde quinta-feira. A gente tá falando aí dessa relação com a mãe, que é a mais importante da nossa vida, né? Então, se essa relação não fluir na nossa vida, os outros relacionamentos tendem a fracassar. Em especial os relacionamentos com parceiros, com a profissão. A gente vai ter problema aí com os filhos. E o tema da live de hoje, né, a temática que eu vou trazer hoje é exatamente isso. A mãe que eu tenho e a mãe que eu quero ser. Por que que eu trouxe isso para a gente coroar hoje o Dia das Mães? Porque é exatamente isso. A relação que eu tenho com a minha mãe vai ser a relação que a minha filha vai ter comigo, basicamente. É um reflexo. Então, às vezes a gente tem problemas de se relacionar com as filhas, né? Em especial com as filhas, né? As mães com as filhas. E por que as mães com as filhas? Porque tá na mão da mãe as ferramentas que transformam uma menina numa mulher. Então, às vezes a relação se torna mais conflitante por isso, porque nem sempre a filha está de acordo com aquilo que a mãe traz. Então, no momento que isso acontece, começam a haver os conflitos. Tudo bem que hajam conflitos, esses conflitos só não podem permanecer, né? São dificuldades ali que acontecem na relação, é normal, né? A gente não concordar com a mãe em determinado ponto, porque a mãe vem de um outro contexto, vem de outra realidade, diferente da que você nasceu, né? Da que nós nascemos. Então é comum que hajam esses conflitos, essas dificuldades. O que não pode é permanecer esse conflito e se dar esse afastamento. Porque aí a gente perde. E quem perde? O pequeno, a pequena. Então, a mãe perde, claro, ela perde algo, mas para a filha, para os filhos, é muito pior as consequências de quando você está afastado da sua mãe. Então, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Clau Alves, seja bem-vinda. Luciana, Serena, sejam bem-vindas. Como que eu procedo, né, normalmente para quem está chegando hoje, né, na live? Quem nunca assistiu uma live minha. Então, eu falo sobre a temática do dia, e hoje é sobre o relacionamento com a mãe, e depois eu abro para perguntas acerca do tema ou acerca de qualquer outro círculo de relacionamento que você esteja aí tendo dificuldades, ou relacionamento com o parceiro, com os filhos, na profissão, relacionamento consigo, alguns sintomas, alguma dificuldade, alguma coisa que está emperrada aí.
E depois de responder as perguntas que vocês fizerem, eu faço uma meditação, um exercício de percepção no estado meditativo. E esses exercícios eu tenho tido feedbacks de pessoas assim incrível, que tem sido incrível, né? Porque realmente se a gente se entregar, a gente consegue fazer um movimento aqui dentro, e no momento que a gente faz o movimento aqui dentro, isso se realiza no fora, no externo. Então é assim que eu costumo proceder aí nas minhas lives. E antes de entrar um pouco mais, eu só gostaria de convidar vocês, né, para fazerem parte lá do nosso canal do Telegram, onde a gente também posta conteúdo e normalmente é um conteúdo mais profundo, de percepções e compreensões que eu vou tendo aí ao longo do dia, ao longo dos meus atendimentos, tudo sempre acerca dos relacionamentos. Então, para quem quer estar mais perto, ter acesso a esse riquíssimo conteúdo, fica aí o convite no nosso canal do Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB. E também a gente tem um canal no YouTube, onde a gente está sempre postando conteúdo, falando acerca dos relacionamentos. E nós criamos agora, recente, um outro programa que é hashtag Buscando Solução. Esse hashtag, gente, é coisa da nossa menina de 20 anos, né? Então, hashtag Buscando Soluções. E o que é esse programa? A gente responde as perguntas que as pessoas nos fazem no privado. Porque a gente entende que o problema de uma pessoa serve para muitas. Então, ao invés de eu responder para uma pessoa, a gente resolveu fazer isso e postar lá uma vez na semana, aos sábados, a gente posta esse episódio, respondendo as perguntas. Então, o primeiro foi postado ontem, tá lá. Hashtag Buscando Solução, episódio 1, relacionamentos, eu acho. Então, fica aí também mais essa oportunidade para quem está aí com dificuldades nos relacionamentos e deseja realmente se desenrolar para que a vida possa fluir. Porque quando a gente está enganchado num círculo de relacionamento, outras áreas da nossa vida não fluem. É como um rio, né, que está com um ponto obstruído. A água não flui. Então a gente precisa ir lá, desobstruir, limpar, né, aquela parte que está obstruindo a passagem daquela água. Então é assim nos nossos relacionamentos. Quando tem algo que está obstruído, que a gente não consegue se relacionar, em especial com a nossa mãe, com o nosso pai, o resto da nossa vida não flui. E isso eu estou falando para vocês como resultado de observação na vida de muita gente que eu conheço, que eu já atendi, de pessoas que eu já vi constelando e em especial e para mim pessoalmente, é o que mais vale na minha própria vida. Então, à medida que eu fui caminhando e me reconciliando com os meus pais, eu fui me reconciliando comigo mesma, e à medida que eu fui me reconciliando comigo, eu fui me reconciliando com todos, com o mundo. Então hoje o meu olhar ele é completamente diferente de 11 anos atrás. Hoje o meu olhar ele enxerga além do aparente. Então hoje não existe uma pessoa nessa face da terra que eu possa dizer assim, eu tenho raiva, eu não consigo me relacionar. Então assim, realmente é algo transformador. Tá bom? Então é isso, o nosso objetivo com o nosso trabalho, em especial o meu trabalho, é ajudar as pessoas a se reconciliarem. E eu li no livro do Bert Hellinger, eu não sei em qual livro foi, que ele diz o seguinte, que a constelação familiar ela está a serviço da reconciliação. E a serviço da reconciliação, em primeiro lugar, com os pais. Porque ele percebeu que quando você se reconcilia com os pais, você se reconcilia com o todo. Mas nem sempre é fácil e a gente sabe disso. Às vezes tem histórias muito difíceis e pesadas que nos afastou dos nossos pais.
da nossa mãe. E você pode me perguntar assim, Maria, ou melhor, essa pergunta já me foi feita e eu vou responder ela aqui para vocês. A pergunta foi assim, Maria, minha mãe é horrível, ela me fez muito mal. A minha mãe não me quer bem, a minha mãe só deseja que eu me ferre. E na constelação familiar diz que a gente tem que tomar nossa mãe. E ela foi assim, bem, igual eu tô falando aqui com vocês, ela foi até mais bruta na forma de se expressar. Ela falou, mas vocês dizem que a gente tem que tomar a nossa mãe. Então, no momento que eu fui, questionada acerca disso, eu tomei um tempo, eu não consegui responder na hora, porque eu senti toda aquela agressividade, né? Então eu parei um pouco, senti essa mulher, olhei bem para o coração dela e fiquei pensando o que foi que aconteceu antes nesse sistema de mulheres que essa mulher tá tão brava com a mãe dela dessa forma. Então eu tomei um tempo, observei, no outro dia eu consegui responder para ela o seguinte. Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu dentro do seu sistema familiar. Na verdade, é algo que precisa ser visto numa constelação, né? Por que que a sua mãe age dessa forma? Por que que você recebe o que ela faz dessa forma? Aconteceu algo aí. Porque toda a solução está dentro do nosso sistema familiar. Não adianta procurar em outro lugar. É lá, as respostas estão lá, em algumas gerações para trás. Então eu falei com ela, né? Falei isso com ela e depois eu falei o seguinte, você não tem que tomar sua mãe. Isso aqui ninguém obriga ninguém a tomar sua mãe, né? Cada um sabe o que tem que fazer. O que eu posso te dizer é que existem dois caminhos. Um caminho aonde a gente segue sem mãe e um caminho aonde a gente segue tomando a nossa mãe. Porque isso é um movimento que a gente vai fazendo dia após dia, pequenos passos, e tem dias que a gente não consegue dar nenhum passo. Tem dias, por exemplo, eu tenho uma relação dificultosa, conflituosa com a minha mãe. E hoje eu e a minha mãe tivemos uma briga. Então o que acontece? Naquele momento ali, ao invés de você dar um passo em direção à sua mãe, você dá alguns passos para trás. Então existe esse caminho, o caminho aonde você está em busca. E o que é tomar a mãe? É concordar com a mãe do jeito que ela é, sem críticas, sem reclamação, enxergar além do aparente, além dessa casca que a mãe também traz, por conta das suas próprias feridas, por conta das questões que ela própria não resolveu com a mãe dela. Então quando a gente não resolve com a nossa mãe, isso vai passando para a geração seguinte. Porque a forma que eu me relaciono com a minha mãe é basicamente a forma que as minhas filhas vão se relacionar comigo, sabe? E isso não é teoria, isso eu vivo na prática. Quanto mais eu me aproximo da minha mãe, mais as nossas filhas se aproximam de mim. É claro que existem situações onde eu tenho que dizer não, eu tenho que chamar atenção, eu brigo, né? Existem situações. De vez em quando tem que dar um tapa assim no ombro de 13 anos, porque às vezes é o instrumento que eu tenho ali na hora. E isso nos afasta por um tempo. Mas depois a gente retoma a relação. Como eu iniciei falando aqui na live, o que a gente não pode é se manter afastado. Porque imagine, há uma discussão, você se afasta. Daqui a pouco se encontra de novo para uma outra discussão. Você vai só se afastando internamente. Daí um pouco cria um abismo, aonde vocês já não conseguem mais se aproximar. E o que a gente observa nesse caminho que deve ser o movimento? É quando o pequeno, no caso a filha ou o filho, vai em direção à mãe.
e de repente fala: mãe, eu sinto muito, né? Eu agi dessa forma com a senhora ou com você. Eu não tinha esse direito. Eu sinto muito. Então, no momento que o pequeno vai em direção ao grande, né? Porque os pais são grandes, os filhos são pequenos. No momento que os pequenos vão em direção ao grande e faz esse movimento, mamãe, eu sinto muito, a mãe também baixa a guarda, baixa as barreiras. E ela pode até admitir, falar, não, não, filha, filho, eu também me excedi. Mas dificilmente, se for uma mãe grande que está no lugar dela, ela vai lá e vai pedir desculpa para o filho. Dificilmente. E quando ela faz isso, normalmente não funciona direito, porque a criança, né, o pequeno, vai se sentir, né, ainda com o nariz em pé diante da mãe. Então, o que a gente observa nesse caminho é que o pequeno vai em direção ao grande para se retratar. E quando ele faz isso, ou ela faz isso, o grande baixa as barreiras. Porque se o pequeno vai em direção ao grande, né, nesse movimento de violação da ordem, o que acontece? O grande aumenta o muro. Então, a relação vai ficando cada vez pior, porque o pequeno vai forçando a barra e o grande vai aumentando as barreiras. Compreende? Então, quando o pequeno vai baixando a bola e vai voltando para o lugar, o grande também vai baixando as barreiras. E aí o conflito pode cessar. E aí a gente pode começar a tomar a nossa mãe. Então, esse é um primeiro caminho, né? É o caminho de você perceber. E aí você pode dizer assim, Maria, mas e se eu não quiser tomar a minha mãe? Eu tô afastada da minha mãe, a gente teve brigas horríveis, minha mãe não cuidou de mim. Não importa as queixas que você tenha, tá? Não importa o que tenha havido lá. Esse movimento em direção à mãe, ele é necessário se você quiser ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida com saúde, uma vida feliz, sabe? Uma vida mais plena. Mas você pode se negar, falar, eu não vou tomar minha mãe, nunca, jamais. Então, tá tudo bem. Isso não é certo e nem errado. Esse campo, ele é amoral, mas ele traz as consequências. Então, não quero tomar minha mãe. Então, você pode esquecer sucesso, né? Você pode até ter um sucesso profissional. Daqui a pouco você desconstrói tudo. E mesmo que você consiga algo com muito esforço, porque é um nadar contra a correnteza, às vezes lá na frente você perde tudo, você fica doente e você não encontra felicidade. Porque a nossa felicidade plena é quando a gente está conectado com os nossos pais, em especial com a nossa mãe, porque ela foi a nossa primeira morada, ela é o portal da vida. Então, essa conexão, ela é uma conexão espiritual. É voltar a essa simbiose com a mãe, ter esse contato íntimo com ela. É algo mais profundo. Mas se você não consegue fazer isso, tudo bem, sabe? Tem um tempo para cada pessoa. E a vida vai convidando, né? Primeiro você tem ali um fracasso, não consegue se desenvolver profissionalmente. Depois você não consegue, os seus relacionamentos fracassam, né? Depois de um tempo. Eu percebo que até os 40 anos, 35, 40 anos, as pessoas conseguem seguir bem. Assim, conseguem ir se desenvolvendo ali. Aí parece que depois dos 35, chegando aos 40 anos, os recursos vão acabando. E aí é a hora que a gente percebe que a gente precisa de algo a mais. E daí o que acontece? É a hora que a gente vai sentir e começar a observar, até por uma questão de maturidade também, que é hora da gente rever algumas coisas. Então, relacionamentos que foram ficando para trás, que a gente não foi cuidando desses relacionamentos. Então, tanto que quando a gente vai lá escolher para quem direcionar o nosso curso e o nosso trabalho, a gente escolhe pessoas acima de 35 anos. Porque acima de 35 eles já
já começam a perceber que tem alguma coisa que não está fluindo, apesar de todos os esforços. Então tem isso, tem esse caminho que você pode se negar a tomar a sua mãe, e tem os efeitos na sua vida, né? E às vezes efeitos gravíssimos, dependendo de como seja a relação com a sua mãe, isso mais tem impacto na sua vida e nos círculos de relacionamento seguintes. Quanto mais a dificuldade lá em se relacionar, mais isso vai reverberar nos seus círculos de relacionamento seguintes, que é na profissão, com o parceiro, com os filhos e com você mesma. E existe o outro caminho, que é o caminho que você percebe que tem uma dificuldade com a sua mãe e que você se decide, olha só, você toma a decisão de fazer o caminho de volta, independente do que tenha acontecido. Porque isso é possível. E começa quando isso? Quando você desiste de contar as mesmas histórias acerca da sua mãe. Quando você desiste de tudo aquilo que você traz que te afastou dela. Imagina que você trouxe uma mochila nas suas costas durante muito tempo. Uma mochila cheia de queixas, cheia de reclamação, cheia de acusações, porque ela não foi do jeito que você queria que ela fosse, mas ela foi do jeito que ela pôde ser com os recursos que ela tinha. Então imagine que você traz essa mochila nas suas costas. E essa mochila, lá pelos 35 anos, ela começa a pesar muito. Às vezes antes, ela começa a pesar muito. Você não está dando mais conta, porque a sua vida está um desastre. Seu relacionamento não está bom, você não tem uma profissão que te traga sucesso, que te traga felicidade, os seus filhos não estão indo bem na escola, não estão se desenvolvendo. Então sua vida está um caos. Você está no meio de um terremoto. Aí é a hora que você começa a desconfiar. Aí você pode olhar para tudo isso. Eu não sei de que forma você vai ter esse despertar. Pode ser assistindo uma live, pode ser alguém te falando. Enfim, algo vai chegar para você. E daí você pega essa mochila e fala o seguinte: bom, eu já carreguei isso por tempo demais. Eu desisto. Então você tira essa mochila das costas e deixa ela à margem do caminho. E se for muito difícil para você tirar a mochila de uma vez, à medida que você for caminhando em direção à reconciliação com a mamãe, de vez em quando você dá uma parada e vai retirando algumas pedras. E o que seriam essas pedras? As críticas, as reclamações. E aí você fala: Maria, mas como é que eu faço isso? Eu passei a minha vida inteira criticando a minha mãe. Você escolhe algo, faz uma investigação de algo que você admira na sua mãe. E aí toda vez que vier o movimento de criticar, você se lembra desse motivo que você tem para admirar. E aí você também começa a agradecer por pequenas coisas que você acredita que ela fez por você. Por exemplo, ter te dado a vida. Isso é um motivo para agradecer. Às vezes a gente agradece genuinamente alguém que nos faz um favor na rua. Mas às vezes a gente esquece de agradecer a vida que a gente recebeu da nossa mãe. E que tudo só se tornou possível porque ela disse sim. Primeiro lá para o nosso pai e depois disse sim para a nossa vida. Porque se ela tivesse dito não, já era para nós. Então a gente vai trocando as acusações, as queixas, as críticas por um muito obrigada, gratidão e admiração. Então, é isso. Então, no momento, quanto mais eu vou tomando a minha mãe, né? Quanto mais eu sou pequena lá para minha mãe, que à medida que eu vou caminhando em direção a ela de novo, eu vou diminuindo de tamanho, né? Até ficar criança pertinho dela. E aí, no momento que eu sou pequena para minha mãe,
eu me torno gigante para o mundo, para as minhas filhas, para os meus filhos, sabe? Então é assim, eu me viro para minha mãe e eu sou pequena. Eu me viro para frente para os meus filhos, eu sou grande. Para o meu parceiro, para a minha parceira, eu também sou grande. Eu sou adulto, adulta, porque aqui é uma relação de troca. Lá com a mamãe é ordem, né? Lá eu sou pequena, ela é grande. Lá ela dá e eu recebo. Lá eu tomo aquilo que ela trouxe para mim. E você pode perguntar assim, Maria, mas isso tem a ver com obediência? Não necessariamente, tem a ver com honrar. Porque imagine obediência. Imagine se a gente fizesse só igual que os nossos pais querem que a gente faça. Imagine se a gente não desobedecesse, não teria havido evolução. Né? Então a gente desobedece com amor, com respeito, honrando o que eles fizeram. E o que é honrar o que eles fizeram? É reconhecer que eles fizeram o melhor que deram conta com os recursos que eles tiveram. E aí eu honro aqui, no aqui e agora, fazendo o melhor que eu também dou conta com os recursos que eu tenho, que eu recebi e que eu dou conta de fazer aqui, e eu também passo isso adiante. E como que os nossos filhos nos honram? Fazendo a mesma coisa, pegando os recursos que receberam de nós, somando aos próprios recursos deles e passando adiante. Então é assim que é um sistema em ordem. Quando a gente pega dos anteriores, faz o melhor que a gente dá conta, sem criticá-los, porque eles fizeram o melhor deles, a gente também faz o nosso melhor, passa adiante para os filhos passam para os netos e assim segue o fluxo da vida, porque a vida só tem uma direção e é para adiante. Então, se você está tendo a dificuldade com relação aos seus filhos, observa como está a sua relação com os seus pais, com a sua mãe, que é a temática de hoje. Então, a filha que eu sou, né? A mãe que eu tenho, quer dizer, a mãe que eu tenho e a mãe que eu quero ser. Então, isso está correlacionado, compreende? Então, se você está tendo dificuldade de se relacionar com os filhos, isso é um reflexo da relação com a mamãe e o papai. Aí isso pode ser por várias questões, pode ser por questões sistêmicas, aonde a gente está preso, às vezes a gente está olhando para uma antiga parceira do papai que está excluído, e aí a gente não consegue tomar a mamãe. Aí são coisas que precisam ser investigadas de uma forma mais profunda, dentro de uma constelação familiar ou alguma outra forma terapêutica que você busque, né, para começar esse caminho. Mas é assim, você tem os dois caminhos. O caminho em direção à mamãe é um caminho que vai cada vez abrindo, sabe? Ele vai floreando a sua vida. E o caminho quando você está afastado da mamãe e quer permanecer afastado da mamãe. Então é um caminho que pouco a pouco ele vai só escurecendo cada vez mais e você vai perdendo todos os seus recursos. Então nós temos aí sempre, né? Essa alternativa de seguir esses dois caminhos. E não existe coluna do meio, sabe? Alguém que fica em cima do muro, não funciona assim. Tá bom? Então, era isso, né, basicamente que eu queria falar, que eu gostaria de ter falado. Ah, só mais uma coisa, mas eu vou falar depois que vocês, que eu olhar aqui algumas perguntas. Eu vi que o Paulo entrou, deu Feliz Dia das Mães. Obrigada, Paulo, para Rita também, para sua mamãe. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui e também parabéns aos pais, porque graças a vocês existirem, a gente se torna mãe. Então, minha gratidão a todos os homens também. Eu acho que vocês são lindos. Eu tenho um profundo amor pelo o masculino, né? Pelo masculino que também tem em mim e que vem lá do meu papai. Então, isso me deixa muito feliz. Então, vamos lá ver aqui o que nós temos. Eu e minha mãe estamos aqui. A Ana falou, a dona Leda é uma querida que eu amo de todo o meu coração. É como se fosse uma segunda mãe para mim. Feliz Dia das Mães, a Carmo tá dando. Tararã, taranã, nananã, vamos ver.
Tô descendo aqui, como eu tô sem auxiliar aqui hoje, gente, para ir me falando das perguntas, então eu tenho que passar. Já que está dando parabéns para Rita. A nossa Isadora hoje conversando comigo perguntou sobre a avó, minha mãe, que ela não conheceu. Então vamos lá, Nara. Nossa, então muitas das atitudes de meu esposo estão relacionadas às mágoas, dores que ele carrega do pai por ter machucado a mãe e não ter ajudado quando ele precisou. Então ele precisa curar isso. Sim, precisa sim, Nara. Porque assim, independente do que tenha havido lá, foi lá no passado. Então a gente pode deixar o passado no passado e recomeçar aqui do presente, sabe? Daqui para diante. Ou a gente, lembra que eu falei da mochila? Ou a gente segue pela vida inteira carregando essa mochila de pedras, que são as nossas mágoas, ou a gente desiste de carregar e simplesmente retoma aquilo que um dia foi interrompido. Sabe por quê? Os filhos amam os seus pais, em essência. Agora, por conta de uma mágoa, de algum acontecimento lá de trás, a gente vai sobrepondo outras coisas, outros sentimentos, mas o sentimento original é o amor. Então a raiva, o rancor, na verdade é o amor que não pôde ser expresso, né? Ser expressado, ser demonstrado, ser recebido e acolhido. Mas se hoje ainda é possível, a gente faz. E aí a gente ainda tem um tempo nessa vida para ser feliz, né? Para deixar a vida fluir. Então é muito lindo esse trabalho, quando a gente desiste de ter razão para ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Não tô nem aí para razão. Tá bom? Então, Laila, Maria, então é sempre o filho que vem em direção à mãe. A mãe não deve pedir desculpas para o filho? Não é que a mãe não deva pedir desculpas. Eu peço desculpas para as meninas quando eu percebo que eu me excedi. Não é a questão de pedir desculpas, é o movimento de reconciliação. É esse movimento do pequeno ir em direção ao grande para tomar aquilo que o grande tem para oferecer. Então, assim, se eu magoo a minha filha, eu posso chegar para ela e falar: filha, eu sinto muito. Não é nem pedir desculpas, filha, eu sinto muito. Eu me excedi aqui. Pronto. Se o filho vai, como é que o filho vai receber isso? E também a gente não tem que diminuir de tamanho para dizer que sente muito. Você fala do seu lugar de grande. Filho, eu sinto muito. Eu acredito que aqui eu me excedi. Eu falhei com você, por exemplo. Às vezes eu atrasava para pegar minha filha, nossa menina, na escola. Então eu chegava para ela e falava: filha, eu sinto muito. Aconteceu algo que fez com que eu me atrasasse. Então não tem problema os pais fazerem isso, a mãe e o pai. Agora é com que postura? Eu vou lá pro pequenininho e deixo o filho grande na minha frente? Não. Não é isso. A gente fala: eu sinto muito de verdade e deixa o filho, tá bom? Então é o movimento da reconexão. É o pequeno que vai em direção ao grande. Agora, se o grande percebe que se excedeu, então o grande pode ir falar que sente muito. Agora, se tá lá, né, numa briga, num cabo de guerra, e o grande esperando que o pequeno vá, e o pequeno esperando que o grande vá, o pequeno vai, né? E aí resolve essa questão. Agora, se prefere ficar com a razão, aí não tem solução. Aí a Silvânia: verdade, Maria, comecei minha busca aos 40 anos. Eu um pouquinho antes, com 34. Paulo, querido, abraço na Rita. Larissa, vamos ver, já consigo visualizar a Silvânia, Zé Maria Rita tá no seminário. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Aqui, a Nara, você falou razão, realmente, ele age mais pela razão e não pelo amor. Aprendendo muito com você. É isso, Nara, a gente pode abrir mão da razão em detrimento da felicidade, tá? Porque ter razão nos torna solitários quando a gente quer ter sempre razão. Porque o outro também tem a razão dele, e aí normalmente cada um fica com a sua razão, né? E vai embora com a sua razão e perde as pessoas. Particularmente, eu tô numa fase da minha vida onde eu prefiro as pessoas e facinho eu dou a razão pro outro, sabe?
começa aqui alguma discussão, até mesmo eu e o Jacques, às vezes a gente não está concordando ali em alguma coisa, então eu me lembro e falo, tá tudo bem, amor, você tem razão. Sabe, não muda nada para mim acerca do que eu penso realmente, quando eu dou a razão para o outro. Pode ficar com a razão, eu quero você. Aí às vezes quando eu dou a razão para ele, aí depois ele fala assim, realmente eu acho que você tinha razão. Então vai ficando leve e suave quando a gente desiste de ficar preso aos acontecimentos do passado, porque muitos de nós estamos carregando aquela mochila lá que muitas vezes vem lá da infância, da adolescência, e não só com relação aos nossos pais, com relação a amigos, pessoas queridas, né? A pessoa falhou conosco e dali a gente nunca mais, eu não perdoo, né? Eu não perdoo, já ouvi muito isso. Será? Será se vale a pena? A vida é muito curta. Por mais que a gente viva 100 anos, ainda assim é muito curta a vida para a gente carregar mágoa. O Einstein dizia que guardar rancor é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, realmente eu não tenho tempo para guardar raiva ou rancor. E isso é de verdade, tá, gente? Até na minha família falam que eu sou sem vergonha. Porque as pessoas fazem assim, fazia antes, né? Algumas coisas comigo assim que na hora eu ficava meio magoada, mas depois passava como um palito de fósforo, assim. Eu acho também que é individual de cada pessoa, né? Tem gente que é mais apegado às coisas e tem gente que é mais livre. Eu me considero uma pessoa que sou livre, eu não me importo. Se alguém falar alguma coisa a meu respeito, se for verdade, tá tudo certo. Eu não vou me ficar chateada. Se não for verdade, eu também não vou ficar chateado, porque não é verdade. Aquilo tem a ver com aquela pessoa, não comigo necessariamente. Então, tá tranquilo. Só mesmo se alguém quiser mesmo brigar comigo, aí eu não sei como que vai ser, mas do contrário tá tudo certo. Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Oi, Marinha, sabia que você amaria essa Maria bonita? Oi, Marinha, sabia que você amaria essa Maria bonita? Adoro ser chamada de Maria bonita, gente. Vocês adivinham, Entraram na minha alma? Dificuldade em engravidar tem relação em não ter tomado a mãe? Sim, tem sim, Fran. Porque de onde vem o nosso feminino? O nosso feminino vem da nossa mãe. Então, se eu bloqueio essa conexão com a minha mãe, eu também bloqueio a minha conexão com o feminino. E olha que interessante. Uma pessoa hoje entrou em contato comigo e falou, acho que foi ontem ou hoje, eu não me lembro, porque os dias, né, eu tô fora do tempo de relógio e de data, eu tô mais focada no tempo do tempo. Ela me perguntou o seguinte, Maria, o meu marido tem dificuldade em expulsar o espermatozoide. A gente teve que fazer fertilização in vitro, porque ele não libera os espermatozoides. Só que ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o pai, ele não aceita o pai. Isso pode ter alguma relação? E a minha resposta é sim. Diante do que nós observamos com esse trabalho, sim. Quando eu me desconecto com o lado feminino, então, o lado feminino em mim, né, o lado da minha mãe, que é o feminino em mim, também fica adormecido. E o lado masculino, né, no caso do homem, que é a sua, digamos assim, digamos que o homem, ele, né, traz mais o que vigora nele é mais o masculino do pai. Então, se você está desconectado do seu pai, você está desconectado do macho, da virilidade, da força do masculino. Então, sim, claro, tem tudo a ver, tá bom? Então, acabaram-se as perguntas, né? E eu vou fazer agora uma meditação com vocês, vai ser muito legal. Só beber água que eu falo um pouquinho, né, gente? Eu gosto muito de falar, então eu tô no caminho certo. Então vamos lá, né? Eu agradeço a todo mundo, né, que veio para essa live no Dia das Mães, muito especial para mim fazer.
E uma última coisa que eu queria falar para vocês, que eu gostaria de falar para vocês, que eu percebi hoje, e eu inclusive compartilhei até lá no canal do Telegram uma percepção mais profunda. É que hoje olhando para minha mãe, né? Minha mãe já faleceu. E hoje eu fiquei olhando para minha mãe e para todas as mães e fiquei perguntando o seguinte: o que deixaria a minha mãe mais feliz em relação a mim, né? E o que deixaria todas as mães mais felizes com relação aos seus filhos de modo geral? E quando eu me fiz essa pergunta, a resposta veio. Então, qual foi a resposta que me veio? Que o que deixaria a minha mãe mais feliz o que deixa a minha mãe mais feliz é quando ela olha para mim e vê que eu também sou feliz, que eu estou saudável, que eu estou vivendo bem nos meus círculos de relacionamentos, que eu estou levando adiante aquilo que ela me ofertou, aquilo que a atravessou e que me atravessa. Então, quando eu levo isso para as pessoas, eu vejo a minha mãe sorrir para mim. Eu vejo as minhas antepassadas sorrirem para mim, as minhas avós. Então, enquanto eu estou aqui, fazendo essa live, conversando aqui com vocês, eu sei que a minha mãe se alegra. E vejo que todas as mães se alegram quando os seus filhos e as suas filhas seguem bem, seguem dando continuidade. Porque os nossos pais só têm futuro se nós, filhos, dermos continuidade àquilo que os antepassados fizeram, àquilo que eles nos presentearam. Então, é com essa reflexão que eu finalizo essa parte da minha fala, tá bom? E agora a gente vai para a integração, que é uma meditação que também é um exercício de percepção, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, quem ainda está aí, quem estiver sentado, fica com a coluna ereta, quem estiver deitado, fecha os olhos e procura uma postura mais confortável, fecha os olhos e respira. Respira profundamente. Solta o ar. E quando você inspirar agora novamente, sente o cheiro da sua mãe. Qual que é o cheiro dela que você se lembra? Traz esse cheiro para você agora, a cada inspiração. Eu sinto o cheiro de lenha queimada. Quero o cheiro da minha mãe. E agora, mais conectado com a sua mãe através do cheiro, se lembra da voz da sua mãe. Ela estando viva ou morta, lembra da voz da sua mãe. Deixa o som da voz da sua mãe entrar pelos seus ouvidos e ficar viva em você. Então você já sente o cheiro, você já ouve a voz. Agora sente o toque da sua mãe em alguma parte do seu corpo. Talvez eu sinta minha mãe pegando no meu braço. Ela apoiava no meu braço para caminhar, então eu estou sentindo ela tocando aqui no meu braço. Agora, observe como a sua mãe olha para você. Como ela olha para você? Enxergue o olhar dela sobre você. Sinta. Sinta o cheiro, ouça a voz, sinta o toque e observe o olhar da mamãe. Agora observe como é que você olha para ela.
quais são as suas necessidades com relação a ela. E agora, diante da mamãe, você vai diminuindo de tamanho, vai ficando bem pequenininho. E se observe pequeno, pequena diante da mamãe. E imagine ela grandona, veja ela grandona, como uma cachoeira derramando sobre você a sua água. E a mamãe derrama sobre você tudo aquilo que a atravessa de tantas gerações. E você recebe isso enquanto pequeno, enquanto pequena. Recebe como se você tivesse ali um prato nas mãos e recebesse o que a mamãe tem para te oferecer. E agora você se afasta um pouquinho da mamãe com esse prato cheio do que ela tem para te oferecer e vira para frente. E agora, se você tiver filhos ou filhas, você se visualiza grande diante dos seus filhos, das suas filhas, e os veja pequenos. E daí você passa aquilo que você recebeu da mamãe para os pequenos adiante de você. E aí você observa os pequenos se virando para a vida, para adiante, crescendo e também passando adiante aquilo que recebeu de você e que você recebeu da sua mãe e que sua mãe recebeu da sua avó e assim até muito longe. Então, conectada nesse fluxo da vida, que não discriminou a vovó, que não discriminou a mamãe e que não discrimina você e que chega até os seus filhos e filhas e que vão chegar aos seus netos e que vão para muitas gerações à frente. E você faz parte desse fio de amor que flui da geração anterior para a seguinte, por muito tempo. Então você se vê como peça dessa grande engrenagem chamada vida, chamada sistema familiar, do qual você faz parte. E a vida foi como tinha que ser, como tinha que chegar até você. Se a gente olha dessa forma, a gente consegue ressignificar tudo o que houve antes, para que a partir de nós possa ser muito melhor e muito mais leve, sem precisarmos carregar essa mochila de pedras. Agora respira profundamente. E ao expirar, você deixa ir embora as críticas, o peso, as reclamações. Você deixa ir embora tudo e você vai se esvaziando de tudo isso que te afastou da sua mamãe até hoje. Inspira um ar novo e expira um ar velho. E você vai trocando. Até se esvaziar de tudo aquilo que te afasta. E agora você pode abrir os seus olhos e voltar para o aqui e agora, para esse momento. A Nara fala, hoje quando liguei para minha mãe, me senti leve, feliz em saber que pode dizer o amor. Isso depois de uma constelação. É maravilhoso, né, Nara? É maravilhoso quando a gente pode fazer esse caminho de volta.
Então a Fran diz, todos esses dias meditando não consegui sentir o cheiro da minha mãe. E hoje ao me arrumar após o banho eu senti o cheiro dela e foi incrível. Minha mãe cheira leite de cabra. Que lindo, Fran. Obrigada por compartilhar. A minha mãe cheira a lenha queimada, a fumaça. Essa lembrança tá em mim para sempre. Como que vocês estão aí, gente? Fala para mim, tá todo mundo bem? Eu tô um pouco emocionada aqui, né? Porque quando eu faço essa viagem com vocês, eu também vou junto. Então eu senti a minha mãe tocando o meu braço, eu senti o cheiro dela. Eu olhei para o olho dela e vi, né? Me vi no olhar dela, dentro dos olhos dela. Então, foi muito gostoso. Então, eu agradeço a cada um de vocês que veio. Ali a Marina também, muita emoção. Qual é o cheiro da sua mãe, Marina? Eu adoro saber os cheiros, adoro cheiros. Eu nem uso perfume que é para eu sentir o cheiro natural das pessoas. Minha mãe, cheiro de rosas. Que linda! Então é isso, meus amores. Amanhã a gente vai ter uma live super legal. Eu vou falar sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na relação do casal. Vai vir uma terapeuta tântrica e coach de relacionamento e sexualidade. Amanhã eu vou confirmar certinho e divulgo para vocês, tá bom? Eu ficava tentando e foi muito bom sentir o cheiro dela. Eu também senti muito pequena e me senti no colo. Que delícia, Fran, é isso aí. Muito amor. Eu me senti preenchida, a Rose está dizendo. Amo minha mãe. A Serena agradece, eu que agradeço também. Ainda não senti muito cheiro, mas senti o cheiro que sinto na casa dela. É isso é um caminho. Quanto amor minha mãe compartilhava diariamente com todas as filhas, um banquete de amor, uau! É assim as mães, né? Aquelas que não conseguem manifestar isso é porque elas também estão muito presas a algo do próprio sistema. Para elas é mais pesado, muito mais pesado. Então se a gente puder passar mais leve adiante, é uma maravilha, porque o sistema vai se equilibrando. A Carmo, sim, eu senti o cheiro da minha mãe, mas não consegui distinguir o que. Mas sei que senti ela perto de mim. Delícia. A Rose disse que a mãe dela cheira a lavanda. Ai, adoro o cheiro de lavanda. Muito bom, muito bom. Tanto que quando a minha mãe faleceu, eu levei um vidro de óleo essencial de lavanda e joguei no corpo dela, também no corpo do papai, lá interior, né? Então o corpo foi velado lá na casa deles mesmo. Então todo mundo que chegava sentia aquele cheiro de lavanda. Então ficou um cheiro marcante também, né? Muito gostoso. Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui, né? Nossa live tá chegando ao finalzinho. Um beijo no coração de cada um e aproveitem esse restinho de noite aí. Para quem tiver suas mamães vivas, se conecta com ela. Quem já teve a mamãe que faleceu, também se conecta com ela, porque é possível, tá? E eu fico por aqui. Beijo. Beijo e até amanhã.